Olá, meus amores, canhões da titia, como vocês estão? Espero que bem. Sei que é difícil ficar só em casa, mas é necessário, essencial no momento. Então, aluno, se cuide, se resguarde e como não estamos de férias, vamos falar de revisão. Meus amores, foi entregue a vocês o material em sala sobre nossa revisão de simulado e prova. E isto é o assunto deste encontro virtual. Aliás, por um tempo, nos encontraremos por aqui, tá bom? Então, aproveite da melhor forma as aulas, acompanhe com seu material, revise e também tire suas dúvidas. Nós vamos explicar para vocês de que melhor forma isso vai acontecer. Então, agora vamos às revisões. Vamos lá para as nossas correções da nossa revisão de tarefão. Então, na nossa primeira questão, nós vamos falar sobre sentido denotativo e sentido conotativo, certo? Então, vamos lá relembrar. O que seria esse sentido conotativo? Lembra que o sentido conotativo é o sentido figurado, utilizado em poema, em poesia. Denotativo no seu sentido real, tá bom? Ou seja, aquele sentido verdadeiro. Então, na nossa primeira questão, nós temos aí de 1 a 10. Então, você colocaria o denotativo, o número 1, e quando a frase for conotativa, você coloca o número 2. Então, vamos lá. Meu pai é meu espelho. É o sentido real ou é o sentido figurado, aluno? Meu pai é o meu espelho, é o sentido que? Figurado. Então, nós temos o número 2. Na frase 2, quebrei o espelho do banheiro. É o sentido real. Então, nós temos o número 1. 3. Essa menina tem um coração de ouro. Sentido figurado. Então, meu número é o 2. 4. A Praça da Sé fica no coração de São Paulo. No sentido figurado, né, meu bem? Então, você coloca o número 2. 5. Fez um transplante de coração. Isso aí é um sentido real. Então, o número é 1. 6. Você é mesmo mal, tem um coração de pedra. Isso aí é um sentido figurado. Então, eu coloco aí o número 2. 7. Para vencer a guerra, era preciso alcançar o coração do país. Número 2. Figurado. 8. Completou 20 primaveras. Sentido figurado. Número 2. 9. Na primavera, os campos florescem. Então, aí é o sentido real. Número 1. E na 10, o leão procurou o gerente do metro. Eu tenho o número 2, porque é um sentido figurado. Muito bem. Vamos lá. Vamos seguindo. Na segunda questão, fala o seguinte. Assinale, o segmento em que não foram usadas palavras em sentido figurado. Então, eu precisaria aí ler alternativa por alternativa para realmente conseguir compreender qual era a alternativa que me dava aí um sentido figurado. Então, quando você analisar, deve ter encontrado aqui a letra D como alternativa. Antes do meio-dia, a coluna estava pronta. Lembra que você precisa organizar, quando você for ler uma questão, observar bem o que ela te pede. Não é sempre que vai estar em uma letra do não bem grande, né? Então, ele fala o seguinte, assinale o segmento em que não foram usadas palavras em sentido figurado. Então, aí você vai procurar o quê? Aqui não tinha. As outras, você vai encontrar uma ou outra informação que faça referência a um sentido figurado. Vamos lá, a terceira questão é uma questão parecida com a segunda questão. Então, olha o comando. Assinale a alternativa em que não há palavra empregada em sentido figurado. Então, é necessário que você leia aí com atenção as suas alternativas para que você encontre a alternativa que não há a palavra empregada em sentido figurado, tá bom? Então, a letra A nós temos: o estrangeiro ainda tropeça com muita frequência na incompreensão das sociedades por onde passa.
completamente o sentido figurado, né, aluno? Então, essa aí provavelmente não é. Letra B. Quando a luz estender a roupa nos telhados, seremos na manhã duas máscaras calmas. Olha aí, lembra que isso aí é típico de uma estratégia de uma linguagem o quê? Figurada, né? Utilizada aí nos nossos poemas. Olha só. Letra C. Veja que o amor que te dedico aumenta seguindo a trilha do meu próprio espanto. Também aí se configura uma linguagem figurada. Então, na minha letra D, olha só. Não, eu te peço, não te ausentes, porque a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Certo, né, aluno? Letra E. Sinto que o tempo sobre mim abate sua mão pesada. No sentido aí figurado. Então, vamos lá. Qual é a alternativa? A nossa alternativa é a letra D de dado. Muito bem. Bora lá. Agora nós vamos falar sobre preposição. Nossa quarta questão aí pede para que você identifique as preposições. E você viu em sala quais são, inclusive a gente fez até um desafio, lembra? Nós fizemos um desafio. E eu sei que a maioria de vocês foi atrás, fez aquela estudada e conseguiu aí, né, gravar essa informação. E agora é o momento da gente relembrar. No nosso quadro de preposições essenciais, que são as mais usadas, nós temos aí o quê? O a, o ante, o após, o até, o com, o contra, o de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Aí o aluno pode dizer, poxa tia, mas para que serve? O que seria essa preposição? Lembra a importância dela na tua construção frásica, que é uma palavra invariável. E qual é a função dela? Unir dois elementos na frase, na tua oração, né? Mantendo uma relação entre eles, fazendo sentido. Então, bora lá. Vamos lá e ver o que você fez. Na letra A, fala o seguinte: nada mais há entre mim e você. De acordo com aquele quadro que você viu em sala, fez atividade no livro, aí você destacou quem? O entre. Na letra B, estou com vontade de sair, você destacou quem? O com, mas também destacou o de, porque nessa letra B nós temos duas preposições. Na letra C, as associações de bairro discutiram em conjunto sobre a instalação de novos postos de saúde. Então, na letra C, nós temos o de, temos aí o em, sobre, o de novo e o de novo. Então, marca na tua alternativa todas elas, tá bom? Na letra D, desde sua volta, não fiz nada. Então, nós temos aí quem? O desde. Na letra E, de repente, olha só, essa é a parada. De repente, senti-me perante um juiz. Tantas eram as interrogações. Então, na letra E, eu vou destacar aí o de e também vou destacar quem? O perante. Na letra F, nada fiz por ele. Então, eu tenho aí ó, o por para poder destacar como as minhas preposições. Perfeito. Na quinta questão, ele pede para você preencher e depois assinar a alternativa que ia o quê? Completar essas lacunas de forma corretinha. Preencha os espaços com as preposições corretas. Novos abalos de terra fizeram sentir-se, olha o tracinho, São Francisco. Os soldados agiram, tracinho, violência. João e Manuel vivem discutindo, olha aí. Estudo nesta escola o ano passado e luto traço uma terra melhor. E aí, qual foi a alternativa aí que você marcou? Provavelmente chegou na alternativa da letra D de dado. Muito bem. Ótimo.
Agora vamos lá falar da sexta questão. A sexta questão também fala sobre preposição, mas a gente também precisa lembrar, principalmente porque ela traz esse conhecimento aqui pra gente poder repensar, que as preposições também são usadas para marcar as relações gramaticais. Por exemplo, substantivo, adjetivo, advérbio, que desempenha na frase, ou seja, cada uma delas te dá ideia sobre algo. Por exemplo, vamos ver lá na sexta questão. Você sabe que uma preposição pode apresentar diferentes sentidos. Material de que algo é feito, ou seja, aluno, conteúdo, lugar, tempo. Por exemplo, uma preposição sobre finalidade, o meio, uma companhia, não é? Então você deveria aí ler as questões e identificar que sentido a tua preposição que está na tua frase dar para você. Por exemplo, na letra A. Naquela casa morava uma família sem condições financeiras. Observa que tem aí uma palavra em negrito. Então você vai se ater a ela para fazer a sua análise. Naquela lhe dá referência de quê? De lugar, de ideia de lugar. Ok. Na letra B. Estou usando óculos para ver melhor. Então olha só. Qual é a finalidade de você usar o óculos? Para ver melhor. Então, a minha preposição aí me dá o sentido de quê? De finalidade. Na alternativa C, fomos à escola de ônibus. Como você foi à escola? De ônibus. Então, de ônibus foi o meio pelo qual você chegou na sua escola. Então, você coloca aí meio. Na sua letra D, tem lá. Após o sinal, vou recolher as provas dos alunos. Então, essa frase aí te dá uma ideia de tempo. Olha o que ela fala. Após o sinal, te dá uma ideia de um tempo. Então, depois desse tempo, ela vai fazer o quê? Recolher as provas dos alunos. Na letra E, trabalho com seu irmão. Olha só, trabalho com o seu irmão. Com seu irmão. Então, aí o sentido de companhia. Na letra F, perdi meu giz de cera. Então, aí seria o sentido de material de algo que é feito. Certinho? Beleza. Sexta questão finalizada. Damos prosseguimento. Bora lá, galerinha, para nossa sétima questão. Lá vai falar sobre conjunção. Lembra lá sobre conjunção que nós fizemos a nossa revisão, falamos, mostramos os quadros, fizemos exercícios? Lembra que a nossa conjunção nada mais é do que aquela que vai ligar duas orações ou palavras, estabelecendo uma relação de sentido entre elas. Então, olha lá no teu comando. Complete com as conjunções que estabelecem uma correta relação de sentido. Aí eu coloquei aí, algumas conjunções para que você pudesse somente ver em qual das alternativas se adequaria melhor. Na número 1, correu demais. Qual a resposta? Porque caiu. Por que ela caiu? Porque ela correu o quê? Demais. 2, dormiu mal. Todavia, os sonhos não o deixaram em paz. 3, a matéria parece... Parece o quê? A matéria parece, portanto, a alma imortal. 4, lê o livro, logo é capaz de descrever as personagens com detalhes. 5, guarde seus pertences, entretanto, podem servir mais tarde. 6, preparou-se muito bem para a avaliação, por isso obterá um ótimo resultado. 7, Márcia alegre, mas bastante extrovertida. Olha esse MAS aí, que dá ideia de contradição e não de quantidade, tá bom, aluno? 8ª, não pode comparecer à festa, que não estava se sentindo muito bem. 9ª, não compareceu à reunião, pois, o quê? Tratou logo de intervir as devidas justificativas. Muito bem. Então, quando aparecer uma questão dessa que você precisa adequar de acordo à palavrinha, você precisa ler ela por completo para saber se exatamente aí na sua explicação, na sua fala, ela parece que tem um sentido corretinho. Tá bom? Vamos lá para a nossa
8ª questão. Então, vamos lá. Dando continuidade aí com a nossa 8ª questão sobre o mesmo assunto de conjunções, vamos ver como é que ficou aí a nossa resposta. Reescreva as frases abaixo, substituindo a conjunção destacada por 2 outras conjunções, de forma que mantenha o mesmo sentido da frase, tá? Então, as palavrinhas que estão destacadas, as conjunções que estão destacadas, você deveria colocar uma conjunção que não alterasse esse sentido, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Lutou bastante, mas não venceu. Então, aí você poderia ter colocado porém, entretanto, né? Lutou bastante, porém não venceu. Ou lutou bastante, entretanto não venceu, tá? Letra B. Ele dormiu tarde. Então, no lugar do logo, você poderia ter colocado por isso, portanto, que não mudaria o sentido da tua frase. C. Não chore que seu pai virá buscá-lo. Então, você poderia colocar o porquê, o pois. Na letra D, não sabia montar, nem gostava de cavalo. Aí poderia ser e não, como, tá? Letra E, espere um pouco, porque não há lugar. Ou espere um pouco, pois não há lugar. Porque não há lugar. Letra F, façam silêncio, pois o neném está dormindo. Façam silêncio porque o neném está dormindo. Ou façam silêncio que o neném está dormindo. Essa aí poderia ser 2 conjunções que você poderia utilizar. Na letra G, não estudei, portanto, não devo passar. Então, poderia ser isso ou logo, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que essas conjunções aí vão ser bem mais trabalhadas, coordenativas, né? Lá na frente no teu 8º ano. Então, agora, nesse momento, o que é interessante para que você realmente não se esqueça são inúmeras conjunções. E dentre delas, as classificações, né? Então, você precisa se familiarizar com esse quadro, que é o que tem no seu livro. Então, retoma essa aula, retoma lá, né, as conjunções que nós temos, porque tá tudo dividido lá em quadrinho, para que você possa relembrar e se fixar melhor na sua memória, tá bom? Ótimo! Vamos lá, agora nós vamos falar sobre objeto direto e indireto, certo? Para a gente falar sobre objeto direto e indireto, é bom você relembrar aquele conteúdo, né, que fica o tempo todo no pezinho de vocês, que é os nossos verbos transitivos e intransitivos. Lembra que verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, ele tem um sentido completo. E o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento para ter sentido, ok? Que tange sobre os nossos objetos faz referência ao nosso verbo transitivo. Eu só vou ter objetos, alunos, lembram? No verbo transitivo, que aí vai ser um objeto direto. Quando é que vai ser objeto direto? Quando ele não tem o quê? Preposições. Aí o complemento dele vai ser sem a presença das preposições. E o objeto indireto é o inverso. É quando eu tenho a presença daquele quadro de preposições, né? Quando uma ou outra aparece, para eu conseguir identificar. Então, vamos lá. Na nossa 9ª questão, diz que, de acordo com o código, vocês tinham que analisar os termos em destaque das seguintes orações. Aí ele põe aqui para vocês um código de objeto direto, o OD, e para objeto indireto, o OI. Então, na letra A eu tenho: eu acredito em você e não confio em boatos, né? Então, eu tenho aí, ó, o em, que é uma preposição, objeto que? Indireto. Na letra B, ganhamos a partida em tempo recorde. Ganhamos a partida. Ganhamos o quê? A partida em termo recorde. Então, eu tenho aqui o objeto direto. Desejamos-lhe o quê? Sucesso nesta caminhada. Lembra que o lhe aqui é o quê? Um pronome oblíquo, né? Então, é um objeto que? Indireto. Muito bem. Letra D. Eu a vi saindo depressa. Objeto direto. Letra E. Continuas persistindo no erro. Objeto direto. E letra F. Sorvete que bom decora sua casinha ou cozinha e dá o nome às latas. Então, eu tenho objeto direto e indireto.
Sim ou não? Quando eu tenho aí, ó, um destaque em duas, na mesma construção frásica, eu tenho uma ligação por preposição e outra sem preposição, certo? Vamos lá, próxima questão. Vamos lá. Na 10ª questão, ele fala ainda sobre verbo transitivo e intransitivo. Então, a questão fala o seguinte: em se tratando de verbos transitivos, sabemos que estes não possuem sentido por si só, necessitando, portanto, de um complemento, objeto direto ou indireto. Com base nesse pressuposto, analise as orações expostas conforme indica o modelo. Então, na letra A, eu coloquei um exemplo aí para vocês prontinho, para vocês tirarem aí as duas dúvidas no momento de separar os elementos. Então, na letra A tem: necessitamos de sua ajuda. Então, ó, o necessitamos, após do verbo, vem uma preposição. Sim ou não? Sim. Então, se necessitamos é um verbo transitivo indireto, o meu objeto vai ser o quê? Um objeto indireto. Porque essa é a minha ligação depois do verbo que me interessa. Então, eu tenho que analisar direitinho para saber se ele vai ser direto ou indireto, né? Para depois ver qual vai ser esse meu complemento. Tá bom? Beleza. Na letra B. O diretor fez as recomendações aos alunos. Muito bacana. Por quê? Observa que eu tenho aí dois elementos, né? Fez as recomendações aos alunos. Então, eu tenho duas ligações aí. Então, o fez vai ser verbo transitivo direto e indireto. E as recomendações, objeto direto, porque eu tenho aí também o quê? Uma ligação, e aos alunos, objeto indireto, que é aquela regrinha do a, da preposição a, mais o artigo o, forma aí ao, né? Que é o quê? É um elemento, é uma regrinha de preposição. Na letra C nós temos a frase: a plateia aplaudiu o artista famoso. Então, aplaudiu vai ser verbo transitivo direto. Olha, aplaudiu. Quem que vem depois de aplaudiu? O o não é uma preposição, é um artigo. Então, na letra C, eu tenho verbo transitivo direto e o artista famoso, objeto o quê? Direto. Na letra D, as encomendas foram entregues aos moradores. Então, foram entregues verbo transitivo indireto e aos moradores, objeto indireto. Lembra que essa preposição aos aqui é aquela regrinha da junção do a, da preposição a, mais o o, então forma aos, então temos uma preposição. Não é? Marta pegou o livro e entregou ao professor. Então, entregou, eu tenho aí o quê? Um verbo transitivo direto. Entregou o verbo transitivo indireto, porque entregou ao professor, então ao professor, objeto indireto. Perfeito. Observa lá se você acertou, se não acertou, faz a sua correção, separa a tua dúvida aí, depois você manda pra mim, tá bom? Vamos lá. Na 11ª questão, nós vamos falar sobre agente da passiva. Lembra, aluno, que agente da passiva é quando o sujeito é paciente, ou seja, quando ele recebe a ação. Quando nós temos aí um sujeito ativo, na voz ativa, o sujeito que executa a ação, né? É ele que realiza a ação. Então, vamos lá para as nossas alternativas. Na letra A, diz: nós seremos julgados pelos nossos atos, né? Guarda lá. Letra B: olha esta terra toda que se habita dessa gente sem lei, quase infinita. Olha aí, olha. Na letra C: agradeço-lhe pelo livro. Letra D: ouvi a notícia pelo rádio. E letra E: por mim você pode ficar. Então, aí só existe uma alternativa que recebe uma ação. Qual é, aluno? A nossa letra A. Por quê? Porque todas as outras realizam a ação de olhar, de agradecer, de ouvir, né? De que por mim você pode ficar. Então, nós temos a letra A como a nossa alternativa correta. Ótimo. A nossa 12ª diz o seguinte: assinale o item que não apresenta agente da passiva. Então, opa. Aí o quê? Então, nós estamos procurando um agente que esteja ativo, né?
Ótimo. Na letra A nós temos: a casa foi alugada pelo novo proprietário. Na letra B, a água descia pelas ruas com violência. Letra C, as aves foram atacadas pela raposa. Letra D, a cidade será beneficiada pelo novo decreto. Então, a nossa única alternativa aí, que não apresenta um agente da passiva, ou seja, que ele recebe a ação, seria a letra B. A água descia pelas ruas com violência, porque aqui ele pratica a ação de descer as ruas, tá bom? Excelente. Vamos continuar. Vamos lá. Na 13ª questão, nós já trabalhamos bastante ela, né? Vimos em sala, na nossa correção no quadro, vimos também na nossa correção do feriadão, daquele material que a gente mandou para casa. Fizemos a nossa correção do simulado quando nós iniciamos. Então, tá quase que automática, né, aluno? Você precisaria o quê? Observar aí a escrita para ver onde ela realmente se adequaria melhor na forma correta de escrever a palavra. Então, qual foi a alternativa que você assinou aí? Na nossa letra B de bola. Muito bem. Agora vamos às próximas questões, que vai falar agora sobre adjuntos adverbiais. Vamos lá. Opa! Continuando, nós vamos agora falar da nossa 14ª questão. Aqui você deveria relacionar os adjuntos adverbiais às suas respectivas classificações. Vamos lá relembrar? O que seria adjuntos adverbiais? Amores, vocês fizeram isso em sala, nós conversamos, eu dei alguns exemplos para vocês, vimos no nosso livro, que ele nada mais é do que um termo acessório daquela oração, obrigatória, porque exprime um valor de circunstância. Por exemplo, choveu ontem, o adjunto adverbial de tempo. Então, ali vai estar classificado para vocês se vai ser o quê? Um adjunto adverbial de afirmação, de assunto, de causa, de dúvida, de finalidade, tá bom? Então, a gente precisa poder fazer essa análise direitinha, com calma, para ver que tipo de sentido é que ele passa pra gente. Então, olha só. Conversamos sobre a reunião. Então, no código que nós temos, conversamos sobre a reunião entraria em que código? No código de assunto. Então, aí na nossa letra A, nós temos 2 em algarismo romano, não é? Na letra B, talvez seja melhor mudarmos a data do feriado. Então, na letra B, nós temos o quê? Um sentido de dúvida. Talvez seja melhor mudarmos a data do feriado, ok? E V. Na letra C, ela vive para os filhos. Então, nesse código aí, entraria o quê? A finalidade. Ela vive para quem? Para os filhos. Na nossa letra D, nós iremos ao casamento com certeza. Então, aí é uma afirmativa. Eu estou afirmando que nós iremos ao casamento com toda certeza. Na letra E, o poço secou com valor. Então, ele dá o sentido pra gente de quê? De causa. Por que ele secou? Por conta do calor. Perfeito. Ótimo. Fechamos a 14ª questão. Vamos lá. Na nossa 15ª questão, fala sobre o fenômeno de paronímia. Lembra? Porque esse assunto confunde um pouquinho, né? Lembra que paronímia nada mais é do que a relação entre palavras que apresentam aquele sentido diferente e forma semelhante. O que seria isso? Ou seja, a grafia e pronúncia parecida, mas significados diferentes. Ainda não relembrou? Vamos lá. Por exemplo, a palavra acento com C e a palavra acento com 2 S's, elas são parecidas, não é? Na pronúncia, mas elas têm significados diferentes. Por exemplo, no acento eu tenho o C, então eu sei que faz referência a um acento gráfico. E no acento com 2 S's, eu sei que esse acento faz referência ao acento de sentar, não é? Então existe essa diferença. Lembra, por favor, não confunde. Aí seria grafia e pronúncia parecida, mas significados diferentes. Aí tem que fazer lá aquela revisãozinha para não confundir mais, tá? Então, na 15ª questão, ele pergunta para você: sobre o fenômeno de paronímia, é correto afirmar... 2 pontos. Então, você ia procurar aí na alternativa que faz bem especificadinho, uma apenas seria certa, que é a nossa letra C de casa. Ou seja, chamamos de paronímia
as palavras que apresentam a mesma estrutura fonológica, os mesmos fonemas, né, lá os sons parecidos, a mesma acentuação e ainda assim apresentam significados completamente divergentes, ok? Beleza. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a forma correta de utilizar mal com U e com L. Para resolver este problema, acompanhe o exemplo na lousa. O filme que alugamos não estava nada mal. Mal com U é o contrário do adjetivo bom. Troque a palavra mal por bom e note a diferença. Já o advérbio mal com L é antônimo de bem. Observe o modelo. Ele ainda está muito mal depois do acidente. Altere a palavra mal por bem e perceba como a frase muda de sentido. Resumindo, mal com U é o antônimo do adjetivo bom e mal com L é o contrário do advérbio bem. Vamos lá para a nossa última questão do nosso telefone de revisão, que é falando sobre o mal com L e mal com U. Nós treinamos bastante isso também. Lembra que o mal com U, né, você pode substituir para ficar contrário de bom. E o mal com L é o contrário de bem, certo? Que até o Lzinho para poder fazer aquela anotaçãozinho do E ao redor para lembrar do bem e do U, o Ozinho para lembrar do bom. Então vamos lá. Faça o emprego de mal com U e mal com L corretamente. Na letra A, eu andei o quê? Mal com L de saúde. Letra B, o atleta obteve um mau resultado no teste de classificação com U. Letra C, o Brasil teve um mal com U desempenho na avaliação internacional de leitura. Na letra D, até que você não saiu tão mal com L nos testes. Letra E, mal chegou, saiu novamente para atender uma emergência. Esse aí é o mal com L. Letra F, você está muito mal-humorada hoje. Na letra G, você anda mal com L educado ultimamente. Letra H, os maus resultados nas provas devem-se à falta de atenção. Então, aí é um mal com U, ok? Então, ótimo. Se você tiver alguma dúvida, se de repente a explicação não foi tão clara em alguma das questões, você manda para mim que a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Não te preocupa, aluno, mantém os teus estudos, aproveita as aulas que nós vamos enviar de uma forma ou de outra, tá? Nós estamos aqui mais trabalhando para que chegue o conhecimento para você, que a gente, de uma outra forma, mas que continue chegando as atividades, as aulinhas, tá certo? Saudade grande, se cuidem, beijo em vocês.